No Brasil, a oposição, em conluio com a mídia, tem apontado para os altos índices de inflação para culpar o governo Bolsonaro por isso, ignorando, por exemplo, a Argentina, bem ao lado, com uma inflação mensal maior já do que a própria Venezuela. Ou até mesmo para o que se passa no resto do mundo, com os Estados Unidos e Europa, por exemplo. A inflação, infelizmente, tem sido, nesse momento, um fenômeno mundial. Isso se deve basicamente aos estímulos estatais distribuídos como uma compensação para os lockdowns, uma combinação explosiva, parar a economia e enviar cheque do governo para as pessoas ficarem em casa sem trabalhar. Isso se soma ainda à ruptura na cadeia produtiva global, por conta dessas paralisações, e também a pandemia que agora se segue a guerra de Putin, gerando um choque de oferta. E por fim, há uma política monetária frouxa dos principais bancos centrais do planeta. É aqui que entra o papel do Federal Reserve, o Banco Central americano. Numa coluna publicada essa semana, Larry Summers alerta para o perigo de uma estagflação à frente, ou seja, um patamar contínuo de alta de preços somado a um elevado nível de desemprego. Seria o cenário da década de 70, quando também tivemos choque de oferta no petróleo com a crise do Irã e um presidente americano fraco, Jimmy Carter, nos moldes de um Joe Biden de hoje. A história pode não se repetir, mas rima. Summers, não custa lembrar, é um democrata. Ele foi secretário de Tesouro do governo Clinton. Os seus alertas e suas críticas ganham, portanto, mais peso do que se tivessem vindo de um republicano que já faz oposição sistemática ao atual governo. O ponto central de Summers é que o Fed estaria atrás da curva, por medo de produzir uma recessão. A esperança é que o Fed possa arquitetar a proverbial aterrissagem suave, soft landing, em que a inflação volte para sua meta de 2% e a economia permaneça forte sem um aumento substancial do desemprego, escreve Summers. A julgar por suas declarações até o momento, Jerome Powell, o chairman do Fed, e os seus colegas parecem acreditar que tem uma boa chance de sucesso nisso. Mas o economista de Harvard está mais cético. Tudo é possível, diz ele, e o pensamento positivo às vezes pode ser autorrealizável, mas acredito que o Fed não internalizou a magnitude dos seus erros do ano passado. Está operando com uma estrutura inadequada e perigosa e precisa tomar medidas muito mais fortes para apoiar a estabilidade de preços do que parece provável, diz ele. A atual trajetória política do Fed provavelmente levará à estagflação, com desemprego e inflação médios acima de 5% nos próximos anos, e finalmente a uma grande recessão depois, alerta. O cenário vislumbrado por Summers não é, como podemos ver, dos mais tranquilos. Portanto, diz, há pouca base para confiança na avaliação do Fed sobre os riscos de inflação, com os mercados de trabalho extraordinariamente apertados, ficando mais apertados ainda pelas medidas tomadas recentemente, e uma inflação salarial chegando a 6% e acelerando, a inflação alta gera um grave risco e os eventos das últimas semanas ainda pioram o cenário. Para ele, o preço mais alto da energia, o aumento acentuado nos preços de grãos devido à guerra com a Ucrânia, tudo isso gera, além da ruptura na cadeia de suprimentos, um cenário à frente muito perigoso. Não seria surpreendente se esses fatores adicionassem 3 pontos percentuais à inflação já de 2022, escreve Summers. E com os aumentos de preço superando os aumentos salariais, uma espiral salário-preço é o grande risco, escreve ele. Lembrando, a inflação americana já está girando em torno de 7% ao ano, ou seja, 3 pontos percentuais extras colocariam um índice na zona de 2 dígitos. Isso, para um padrão americano, é algo assustador. Summers aponta a mudança de postura do Fed como principal fator de risco aqui. Essencialmente, diz ele, as autoridades do Fed mudaram da tradicional remoção da tigela de ponche antes que a festa fique boa demais para uma abordagem de a tigela de ponche deixa as pessoas felizes, então vamos removê-la apenas
quando virmos pessoas desmaiadas de bêbadas. No ambiente de alta de inflação de hoje, essa nova estrutura deve ser abandonada, conclui Summers. Os economistas utilizam há décadas essa metáfora do ponche para ilustrar os riscos de excesso de liquidez injetada nos mercados. É análogo ao dono da festa distribuir bebida grátis, entre aspas, a noite toda, como se a euforia artificial produzida ali fosse sustentável, pudesse ser perpétua. Sabemos que o efeito concreto disso é a inevitável ressaca. E quanto mais adiarmos o encontro com essa dura realidade, maior será a ressaca, podendo levar até mesmo a uma cirrose. Summers menciona então o caso do ex-chairman Paul Volcker, que teve a coragem de elevar as taxas de juros para ancorar as expectativas do mercado após a crise da década de 70. O risco é usar uma bazuca para matar uma formiga, causando um enorme dano colateral. Ou, como gosta de dizer Paulo Guedes, usar uma britadeira para fazer uma cirurgia de córnea. Contar apenas com a política monetária, sem o auxílio da política fiscal, faz com que a medida tenha que ser dura demais para romper essa espiral inflacionária. Ainda mais se demorar demais para agir. E é aqui que entra a gestão medíocre do Joe Biden como um fator extra de risco. Os democratas atualmente são desenvolvimentistas keynesianos, tipo Ciro Gomes, que acreditam na expansão ilimitada do gasto público como uma locomotiva do crescimento perpétuo. Sendo assim, resta ao Fed o fardo de impedir a escalada inflacionária por conta própria, quase sozinho, o que demanda medidas bem mais impopulares de sua parte. Summers conclui: para evitar a estagflação e a perda associada de confiança pública em nosso país agora, o Fed precisa fazer mais do que apenas ajustar os seus indicadores da política. Ele terá que seguir uma direção diametralmente diferente. Vai fazer isso? O tempo dirá.